Boa tarde, meus amigos. Hoje, 9/11, sábado. Ontem eu não fiz vídeo porque eu fiquei o dia inteiro, ajudando meus pais, mas agora estamos firmes aí. Nós vamos abordar um tema que significa ficar velho é obrigatório. Agora, crescer é opcional. Vamos lá? Vamos pensar um pouco sobre esses argumentos. A gente vai envelhecendo e por mais que as pessoas à sua volta te elogiem dizendo, nem parece a idade que tem, parece mais novo, onde é que é a fonte da juventude, aí brinca, né, tudo. Nós gostamos de ouvir, mesmo sendo uma mentira o elogio, né? Todavia, o que importa não é a boa aparência, nem os elogios, e sim o implacável tempo. Ele sim vai te derrotando. Que nunca mente e nós mesmos sabemos que ele passou e continua passando e deixando suas marcas. Tem jeito, vai ficar. Ou fingir que nada está acontecendo. Não vai ajudar. Vamos aprender a fazer contas. Como disse Moisés, e eu gosto muito desse texto de Moisés, que ele fala assim, Salmo 90, verso 2. Ensina-nos a contar nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Irmão, você já parou para pensar que enquanto as pessoas têm vergonha de falar a sua idade, o texto está dizendo ao contrário. Ensina-nos a contar nossos dias. Então, para mim é uma honra eu falar que eu cheguei na idade que eu estou vivo. Né? Quantas pessoas que morrem dormindo, ou estão morrendo agora na guerra. Eu estou com 59 anos e eu sou daqueles caras que eu ouço direto. Nossa, nem parece que tem 59 anos. Eu falei, né? Mamãe passou açúcar em mim, só esqueceu da diabetes. Eu não posso encarar o açúcar. Se eu encarar o açúcar, a diabetes entra. Entendeu? Então, irmãos, não fique com medo de falar a sua idade, não. Fala mesmo, assim, eu cheguei até aqui. Consegui chegar. Sou mais adulto, mais conhecedor, tenho mais experiência e sei fazer muitas coisas que vocês ainda não sabem. Então, vamos lá, vamos compartilhando, tá? Vamos compartilhando as nossas cabeças com as pessoas. Nós temos aqui 3 exemplos, 3 personagens que vou passar para vocês. Primeiro, é um zombador que vive debaixo de açoites e nunca aprende. Tá? Segundo, é aquele dos que são experientes, que aprendem com o fracasso dos outros, que é melhor você aprender com o fracasso dos outros que com o seu mesmo, né? E, por fim, o terceiro, o prudente, ou seja, o homem sábio, que mesmo tomando repreensões, não se abala, aproveita a repreensão para aprender mais ainda. Tá? Como você se qualifica? Como é que você se espelha nisso? Provérbios 19, 25 diz o seguinte: o açoite, o zombador, e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento, e ele obterá conhecimento. Percebeu? Eu tenho muitos amigos, né, no Brasil, fora do Brasil, mas eu quero lembrar a todos vocês que nós somos triplamente estrangeiros, pois não pertencemos, pelo menos quando eu morava nos Estados Unidos, né, eu não pertencia àquela nação, né, nem tampouco deste mundo que vai perecendo. Agora, todavia, temos uma pátria superior, né, que está nos céus. E lá, nosso Redentor reina, conhece você intimamente. Fique firme, trabalhe muito, honre e se honre nesse país. O bom nome do seu Redentor e governador Jesus. Filipenses 3:20 diz assim:
mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Toda ação, logicamente, tem uma reação. Claro, isso é ciência. Não importa a forma, bateu, levou. Portanto, cuidado para não cavar provas que te condenem, que te façam sair de cena. Cuidado ao tentar derrubar barreiras inexpugnáveis, pois nelas não mostram apenas o tamanho do poder, mas contém pequenas armadilhas mortais. E, por fim, tenha cuidado com as respostas rápidas sem pensar. Pense bem, ou é melhor ficar calado, não falar nada. Pois uma delas pode ser como os dois lados de uma espada. Você pode se autocortar. É aquela fala que tem dois gumes, né? Corta para lá e para cá. Em Eclesiastes 10, 8, 9 diz assim: quem abre uma cova, nela cairá. E quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras será maltratado por elas. E o que racha lenha expõe-se ao perigo. O antes e o depois é identificado quando a vanglória é antecipada e a humildade é postergada em contrapartida. A ruína é antecipada e pode prejudicar a honra e a humildade tão impostergável ao ser humano. É uma pena, né? Provérbios 18, 12 diz assim: antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Como conciliar a vida pessoal com a vida celestial? Com certeza, não é uma tarefa tão fácil, né, de se entender. Elas vivem em funções distintas por conta de um contexto, mas, na verdade, a vida é uma só, que passa por muitas fases boas e ruins, onde trevas e luz estão sempre em guerra. Todavia, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E todas as coisas passam a seguir um propósito, tanto para juízo como para libertação. Ainda há tempo para a libertação. Tá? Em Romanos 5, 20, diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É difícil entender a mesmice das coisas, quando elas se apresentam com um figurino diferente. Mas, no fundo, tudo é igual. É a vida surgindo e a morte se aproximando. Com cada um de nós tentando dar uma nova forma ao projeto divino, é muita canseira. A escada nunca termina. Em Eclesiastes 1:9 diz assim: o que foi é, e o que há de ser, e o que se faz, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Por isso, vou fazer uma consideração. O que mais vemos hoje em dia é o asilo como nossa última morada. Porém, quem nos coloca lá já vive nesse asilo sem saber. Pense nisso. Provérbios 19, 26 diz: o filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Finalizando, tá? Tomar conhecimento é como afiar um machado para cortar bem a madeira, tá? Não se omita. Antes, se apresente a Deus como obreiro, aprovado, que não tem que se envergonhar, isso está escrito na Bíblia, tá? Que maneje bem a palavra da verdade. Eclesiastes 10, 10 diz assim: se o ferro está embotado,
e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força. Mas a sabedoria resolve com bom êxito. Amém? Eu quero deixar aqui uma meditação, é que, eu não sei se foi ontem ou anteontem, alguém falou assim, eu não vivo de sonhos, eu vivo de realidade. Aí na hora eu nem falei nada, não quis assim prolongar a conversa e simplesmente deixei a coisa fluir. Mas eu quero dizer o seguinte, depois eu fiquei meditando, eu falei assim, meu Deus, não existe realidade sem antes o sonho. Primeiro você tem que sonhar, para depois vir a realidade. A realidade não aparece do nada, entendeu? Quantos homens de Deus fizeram grandes reinos, como José do Egito, por exemplo, né, como o próprio Daniel, eles, antes de fazerem alguma coisa, eles sonharam. Deus mostrou para eles, ó, vai ser assim, 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 assim. Aí quando você tem um sonho, o que você vai fazer? Você vai correr atrás daquilo. Você vai tentar montar, entendeu? Não se pega nada pronto. Olha, pode ter certeza disso, entendeu? Quem coloca a realidade na frente e esquece o sonho, entendeu? Não combina com a palavra que dá valor aos sonhos, entendeu? Eu já vi um sermão de um grande pastor que, só de falar o tema, vocês vão lembrar o nome. Fala bem assim, acho que o tema é mais ou menos assim, ladrão de sonhos. Uma coisa assim, maravilhoso o sermão, vale a pena ouvir, entendeu? E quantas pessoas roubam os nossos sonhos e a gente se entristece e às vezes dá aquela paradeira na vida, né? E onde foi um desses dias que, apesar de eu estar cuidando dos meus pais, mas fiquei super abatido, né? Falei, gente, como que as pessoas são diferentes, mesmo aparentando toda uma sensibilidade, né? Uma forma educada de se viver, uma forma plena de se viver. Mas que fique claro, tá? O sonho vem em primeiro lugar, depois vem a realidade. Não troque alhos por bugalhos. Em nome de Jesus. Que Deus ilumine sempre os seus caminhos, tá? E que você tenha um final de tarde maravilhoso. E lembre-se, ficar velho é obrigatório. Crescer é opcional, tá? E é uma glória ficar velho, porque você é um vitorioso. Quantos que morrem cedo, né? Amém.